Fala, galera do Santa! Como é que tá o coração do torcedor tricolor, hein, para esse jogo contra o Altos? O jogo da vida da Série D, o jogo do ano, o jogo do milhão. Do milhão. Tem premiação aí que se o Santa passar e subir de divisão, R$ 1 milhão de premiação para os atletas. Mas a gente vai falar sobre isso já já, porque a gente precisa trazer informações do jogo. Altos e Santa Cruz é o jogo da volta no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí. Para quem vai acompanhar aqui no canal a partir de agora as informações, dá um like pra gente, dá um joinha, dá um gostei, se inscreve no canal, ative os sininhos para as notificações, fica ligado porque logo mais tem nas nossas redes sociais, também no nosso canal no WhatsApp, as escalações, as artes com os dois times, os times praticamente definidos, né? Na cabeça dos treinadores. Já já o torcedor coral vai saber quem vai entrar em campo com a camisa coral para a guerra. É o jogo do ano do Santa Cruz. E você pode ser membro também do nosso canal. Tá aqui as instruções nesse botãozinho Seja Membro e você tem conteúdos exclusivos aqui no nosso Multiplay. Vamos pro jogo. E é decisão, galera, porque o primeiro jogo foi 1-1 na Arena de Pernambuco. Santa deixou escapar uma vitória que poderia ser um pouco mais ampla para administrar o resultado na partida de hoje. Mas não foi isso que aconteceu. Então, tem o jogo da volta, qualquer empate e qualquer quantidade de gols, pênaltis, tiro livre na marca do pênalti. E quem vencer no tempo normal, passa para as quartas de final, segundo e último mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. E o Santa, como é que vem para esse jogo? Vamos acompanhar a partir de agora as informações do tricolor do Arruda, porque vamos começar até com o visitante, né? Muitas informações para a gente trazer aqui do Santa Cruz nesse pré-jogo do milhão. Vale R$ 1 milhão nesse duelo válido pela volta das oitavas de final. E também se o Santa subir, né? Premiação final pode chegar a R$ 1 milhão, esse dinheiro que vem de patrocinadores e também da gestão, né? Mas eu creio que seja uma verbinha também aportada da futura SAF Coral. No caso de igualdade no placar nesse jogo, ou seja, se der de novo empate, a gente já sabe, pênaltis. E os confrontos das quartas de final, se o Santa passar, vão ser definidos de acordo com a campanha de cada clube na Série D. Ou seja, clube com a melhor campanha versus o clube com a pior campanha e assim sucessivamente. Para quem não viajou, tá? Tem FanFest no Arruda. Isso mesmo, a diretoria coral preparou uma programação aí no Arruda, no José do Rego Maciel, na sede do clube. Quem for para lá tem estrutura de bebida, show, tem telão para assistir o jogo. Então o torcedor pode fazer aí uma festa já no Arruda. Outra bronca que aconteceu de ontem para hoje, né? Aliás, da sexta para o sábado, e hoje também está repercutindo neste domingo, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, através do Santa Cruz que acionou o STJD, e aí a liminar saiu favorável ao Santa, hein? Para a diminuição do preço dos ingressos da torcida visitante. Isso porque o Altos tinha iniciado a comercialização com um valor superior, R$100 inteira, R$50 meia, da torcida da casa. E aí agora os ingressos custam R$30 inteira, R$15 meia entrada. Quem comprou antes gastou dinheiro. E agora quem vai comprar na porta do estádio, ou seja, quem viajou, está nos acompanhando aí pelo YouTube, boa sorte, vai pagar mais baratinho, R$30 e R$15. Vamos para o Santa. Como é que vem esse tricolor do Arruda para esse jogo? Santa, técnico Marcelo Cabo, pode realizar uma mudança, né, na estrutura do time, principalmente na cabeça de área. Se ele fizer essa modificação, ele pode tirar ali o Gabriel Galhardo, que foi muito mal no último jogo, e o Pedro Favela entrar no lugar dele, ao lado ali do Balotelli. Balotelli que renovou o contrato com o Santa essa semana, hein? Então, Pedro Favela entrou no segundo tempo, no jogo da ida, lá na Arena, e aí performou melhor do que o Gabriel Galhardo. Então, tá dentro aí das possibilidades de time que o técnico Marcelo Cabo pode colocar. Então essa pode ser a única alteração, porque o restante do time pode ser o mesmo. Deixa eu escalar aqui o Santa, para o torcedor ter uma ideia.
Rock Kennedy, Totti, Eurico Lima, William Alves e Natan na esquerda. William Alves voltou à titularidade com tudo, hein? Já fez gol e tudo mais. Gabriel Galhardo ou Pedro Favela, Wagner Balotelli, William Júnior, Giovanni Renato e Thiago Galhardo. Este é o time do Santa Cruz, tá? Vamos falar um pouquinho do Altos, porque o time do Altos pode ter uma dúvida aí e um desfalque, né? Para essa decisão. O jogador zagueiro Joécio está se recuperando de uma lesão na coxa, está na reta final, é dúvida. O lateral esquerdo, Caio Felipe, está vetado, esse é desfalque mesmo, porque ele sofreu um choque de cabeça ali naquele lance que acabou a ambulância demorando um pouco para sair. E o Thiago Galhardo foi lá, quase briga com o motorista, o maqueiro da ambulância, e aí ele está cumprindo o protocolo de concussão da CBF. Então esse é desfalque, tá? O Altos, que defende a invencibilidade, não perdeu para o time do Santa ainda na história do futebol nacional. Então tem um ar de desafio aí, de tabu a ser quebrado, né? O Altos, do técnico Gerson Testoni, pode ir a campo com Careca, Negueba, Leandro, Sobral Menezes e Artuzinho, Jonathan, Wesley Souza, Macário, Esquerdinha e Felipe Sales. Pode ser esse o time do Altos, do Piauí. O jogo, galera, é 6 da tarde, hein? Não confundam, 6 da tarde, horário de Brasília, com a arbitragem do André Luiz Schettino Policarpo Bento, que é de Minas Gerais, auxiliares Pablo Almeida da Costa e Rodney Faria Lima, também de Minas, e tem VAR, hein? Douglas Schwenger da Silva é o VAR. Pessoal preocupado com o Santa, esse jogo da volta, se tem condições de ganhar. Veja, o Santa apresentou no segundo tempo do primeiro jogo uma performance melhor do que a do Altos. Mas não adianta performar bem e não concluir em gol. Não adianta chegar na área, pisar na área, como costuma dizer agora a nova nomenclatura do futebol, né? Os pensadores do futebol. Não adianta pisar na área e não fazer gol. Então, se começar a perder gol, o Altos vai jogar por uma bola, e essa bola pode ser fatal. Não é? Rock Kennedy é uma esperança aí de boas defesas no tempo normal, e se for para os pênaltis, não tem madeira aqui para bater, se for para os pênaltis, Rock Kennedy pegou 2 contra o Sergipe. Então, não dá para também depositar toda essa carga de responsabilidade no Rock Kennedy. Né? Santa tem que fazer o papel dele, jogar e tentar vencer no tempo normal se quiser avançar de fase. Se não, galera, o ano acaba. O ano acaba, não tem mais jogo do Santa, não tem Arruda, só vai ficar aí os bastidores para a SAF. Eu até falei em vídeos anteriores, acho que no jogo anterior, eu disse o seguinte: se o Santa para de jogar, o Arruda vai servir apenas para a Série A2. E aí eu fui perguntar na conversa que nós tivemos com o Evandro Carvalho, o vídeo está até aqui no nosso canal, você pode acompanhar também, se ele alugaria de novo o Arruda, como fez no ano passado, para colocar os jogos da Série A2. O presidente foi bem taxativo, disse: não, esse ano eu não vou alugar o Arruda não, todo mundo tem campo para jogar na Série A2. E ainda disse mais: eu fiz isso para ajudar o Santa Cruz. Lógico que o presidente sempre gosta de dar ali aquela alfinetada, sempre gosta de criar uma polêmicazinha, mas, ou seja, se não tiver aluguel, qual vai ser a sustentabilidade do Santa? Aportes e mais aportes da futura SAF? Ninguém fala mais de SAF, só fala do jogo, né? Que bom, pelo menos isso. Por falar em dinheiro, essa premiação aqui, eu vou trazer mais detalhes para você, torcedor. O Santa tem essa premiação dobrada, né? Para avançar nesse mata-mata. O detalhe, esse dinheiro, de onde vem? Esse dinheiro vem de patrocinadores e da própria gestão. Tem o bicho tradicional, né? A premiação que é dada aos atletas pelas metas alcançadas. Isso aí já está definido desde o começo do ano, porque vai no orçamento do futebol. Mas a quantia antes era de 100 mil, tá? Se passar, para ratear entre os atletas. Agora
R$200 mil se o Santa se classificar neste jogo. Esse dinheiro que está vindo de patrocinadores do clube e outra parte da gestão. E tem mais. A premiação acordada com os atletas, caso o time retorne à Série C, é de R$1 milhão. Quer dizer, era, porque já aumentou por conta desses valores que foram majorados, esses aportes que o Santa acabou recebendo. Então, a diretoria do Santa pretende dar mais de R$1 milhão em caso de acesso. É bom lembrar o seguinte, o chaveamento da próxima fase se dá pela campanha geral dos 8 classificados, considerando a primeira fase inteira e o mata-mata. Santa Cruz atualmente é o 8º lugar, tá? Então, se passar, Santa, o critério de confrontos aí da próxima fase, levando em consideração a 8ª colocação do Santa Cruz. Vamos ouvir e ver o que é que o técnico Marcelo Cabo falou na última entrevista coletiva do pré-jogo, antes da viagem para Teresina, no Piauí, falou sobre essa partida. Vamos acompanhar na íntegra a entrevista antes desta partida rolar entre Altos e Santa Cruz, o jogo do ano. Põe no ar. Santa Cruz ele veio dos últimos 2 jogos sofrendo gol no segundo tempo, apesar de ter conquistado a vantagem no primeiro tempo. E na primeira partida do mata-mata, acabou indo para os pênaltis, passando os pênaltis, mas tem um fator psicológico que a torcida vem ficando decepcionada quanto aos gols sofridos. O que é que o Marcelo tem pensado e trabalhado sobre isso para enfrentar o Altos agora fora de casa? Realmente assim, a gente, nos 2 últimos jogos em casa, a gente constrói sair na frente do placar e a gente com um bom volume para ampliar, né? A gente bem perto ali de fazer o segundo, até mesmo o terceiro gol, acaba tomando um gol. E do último jogo, assim, era um escanteio a nosso favor, a gente estava bem organizado atrás e a gente acaba tomando uma transição ali, tomou um empate, onde a gente estava muito mais perto de fazer o segundo gol do que a equipe adversária ter o empate, mas uma semana de correção, né? O pós-jogo, a gente acabou de ver os vídeos, olhar, analisar, levar para o campo, corrigir, sinalizar, para que fazer um gol no futebol não é tão fácil. Você faz o gol, constrói um volume e acaba sofrendo o gol como a gente sofreu no 2-1 com o Sergipe, e o gol agora, como você falou, diante do Altos. E agora é corrigir para que a gente, às vezes que sair da frente do placar, tente sustentar o placar, que não tomar o gol do empate ou diminuir o placar como foi contra o Sergipe. Marcelo, boa tarde. É João Batista do canal Santa Cruz P Eterno Amor. Marcelo, era a obrigação do Santa Cruz vencer o Altos em casa. O gol sofrido foi um balde de água fria no torcedor e aumenta a desconfiança para o próximo jogo fora. O que o senhor pretende mudar para que o time tenha atitude de clube grande? A gente internamente tem muita confiança no que a gente está fazendo. Eu acho que a gente fez um jogo, principalmente no segundo tempo, um jogo que a gente, para vencer a partida, até mesmo para um placar elástico. Por tudo que a gente criou no jogo, tudo que a gente teve de oportunidade. Eu acho que o goleiro fez grandes intervenções, perdemos boas oportunidades. A gente, que nem falei anteriormente, eu acho que a gente fez um bom jogo e tivemos um bom volume para sair com o placar elástico. Infelizmente, tomamos um gol no contra-ataque, onde houve uma transição do adversário, e a gente tem muita confiança no que a gente pode desenvolver diante do Altos no segundo jogo. Eu tenho certeza que se a gente desenvolver a performance que a gente desenvolveu no segundo tempo aqui, a gente tem plena condição de classificar fora pelo tudo que a gente desenvolveu. Então, assim, na minha concepção, a gente deve dar continuidade ao que a gente fez no segundo tempo, lá diante do Altos, para que a gente possa buscar essa classificação e consolidar a nossa passagem de fase. Marcelo, boa tarde. Diego Gondim, do Cais Coral. Marcelo, vem sendo uma tônica da sua equipe, desde o primeiro jogo contra o 13 em Campina Grande, não manter a performance durante os 90 minutos. Ou joga bem o primeiro tempo, ou joga bem o segundo tempo.
e não consegue manter essa performance durante todos os 90 minutos. No jogo contra o Altos agora, ultimamente, foi assim também. No primeiro tempo foi abaixo, no segundo tempo melhorou. O que se dá para essa oscilação dentro da partida da sua equipe? Diego, eu acho que a gente o segundo tempo nós fomos soberanos, né? E o primeiro tempo nós oscilamos, porque claro que você faz uma coletiva pós-jogo, você tem uma ótica do jogo, depois você vê o jogo com calma, vê os recortes. Eu te digo que o primeiro tempo também a gente jogou bem até os 20 minutos. A gente jogou muito bem até os 20 minutos. Então, assim, a primeira metade do primeiro tempo nós jogamos muito bem. Fizemos 1-0, tivemos o controle do jogo, oportunidade de ampliar. Até então eles tinham chegado 2 vezes com 2 bolas paradas. Uma foi o lateral, a outra foi o escanteio. E aí sim, na segunda metade do segundo tempo, eles criaram volume no meio campo, ganharam mais território no meio campo e assim, a segunda metade do primeiro tempo eles foram melhor que a gente. Mas a gente dividiu o jogo em 4 quartos, a gente foi melhor em 3 quartos do jogo. Então, assim, a gente sempre trabalha para que a gente tenha performance nos 2 tempos ou até nos 4 quartos, né? Mas a gente tem que entender que também tem um adversário que analisa, que estuda, que tem suas qualidades também. Por mais que a gente estudou tudo do adversário, conseguimos bloquear boa parte do adversário daquilo que a gente estudou, mas eles também têm um atributo. Nós não pegamos uma equipe qualquer. Uma equipe que ficou 13 jogos invicta, uma equipe que ganhou 2 vezes na Copa do Nordeste, 2 equipes de Série A. Então, é que nem eu falei na minha coletiva, pegamos uma equipe muito bem trabalhada, que tem boa qualidade, e você ser soberano em 3 quartos do jogo, eu acho que a gente agora tem que buscar ser soberano nos 4 quartos do jogo. Marcelo, boa tarde. Abri um pequeno parêntese aqui para não falar do time, sim falar da torcida. Toda vez que você cita a torcida, você cita a expressão que é chover no molhado, do quanto que é especial e único esse movimento que a torcida faz pelo time. A gente vai conversar agora há pouco com torcedores que vão fazer essa viagem de ônibus, 1.126 quilômetros. O que é que você poderia falar para esse torcedor, né? O que falar para esse torcedor que mesmo com o resultado que, claro, que não foi o esperado aqui, vai fazer cada um esforço particular, seja financeiro, deixar a família, o que for, para passar essa confiança para vocês lá também. O que você fala para esse torcedor? Primeiro, que Deus abençoe a viagem deles, né? Que eles vão em paz e voltem em paz, que Deus proteja eles, porque é uma viagem longa, né? Boa parte deles vão via terrestre, e a gente pede que Deus abençoe eles, que eles vão e voltem em paz. É o que a gente mais deseja, a proteção do nosso torcedor. Segundo, eles podem ter certeza que a gente mensura o esforço dele. Isso internamente. Hoje eu conversei com um torcedor que parece que a viagem de ônibus dá quase 24 horas. E eu conversei com eles e fiquei com um torcedor, já fiquei muito sensibilizado do tamanho do esforço. E o nosso esforço tem que ser maior do que o esforço do nosso torcedor. O que a gente tem que entregar em campo tem que ser maior do que o esforço do nosso torcedor, para que a gente possa entregar e retribuir a eles esse esforço. Peço a Deus que nos capacite, nos abençoe e que a gente deixe além do nosso limite dentro do campo para presentear o nosso torcedor com essa classificação. A gente tem trabalhado bastante, a gente tem se planejado bastante, vamos executar esse planejamento para o jogo e tentar fazer um grande jogo, presentear o nosso torcedor com uma classificação. Ô Marcelo, voltando a falar do campo e bola, nos últimos jogos do Santa Cruz, a sua escalação tem mudanças no ataque, mais especificamente a ponta direita. Contra o Sergipe, na primeira partida, o Thiaguinho foi o titular. Contra o Sergipe, no jogo da volta na Arena, foi o João Pedro. E agora contra o Altos foi o Renato. Como é que tem tratado isso na preparação? Se é teste ou se varia de jogo a jogo essas escalações? Queria que me explicasse, por favor. Assim, na minha concepção, hoje o Renato é o titular de uma extremidade, né? E a gente tem entendido o desenho do adversário, a característica do adversário, para que a gente possa encaixar o perfil. Por exemplo, no primeiro jogo lá contra o Sergipe, a gente foi com 2 extremos que vinham jogando todo o campeonato e já performaram muito bem. Aí a gente entendeu que a gente precisava ter um 4º homem de meio campo pela característica do Sergipe. Entramos com o João Pedro. E esse jogo a gente jogava em casa, buscando o resultado. Claro que primeiro vencer, depois tentar ampliar
o resultado e a gente entendeu ali que a gente precisava de dois extremos que, primeiro, como o Renato, que tem uma característica de finalização muito boa, talvez seja um dos nossos melhores finalizadores, tanto no quesito cabeceio quanto finalização. Infelizmente o Renato teve aquela intercorrência na panturrilha, perdeu um pouco do time de treinamento e a gente tinha ele agora para esse jogo aí 60, 70 minutos, porque ele não veio numa sequência dos últimos treinos pelo problema da panturrilha. E aí eu achei que o encaixe para esse jogo seria o melhor Renato e o Giovani. Como eu tenho algumas características diferentes, por exemplo, o João Pedro é um extremo, é um 10 que joga de extremo, na minha concepção o João Pedro é 10, ele faz ali o quarto homem de meio campo, para fazer um jogo associativo mais por dentro, para dar mais uma linha de passe. O Giovani é um jogador com uma característica de velocidade e drible, né? E o Thiaguinho, do nosso elenco, é o melhor que ataca o espaço. Gerado pela nossa equipe ou pelo adversário. Então são 3 características diferentes que a gente procura analisar o adversário e usar em benefício da nossa equipe. Marcelo, em jogos decisivos, o Santa Cruz precisa se impor como time grande. O empate em casa contra o Altos mostrou o oposto. Onde está a falha? Na estratégia, na atitude ou na preparação psicológica da equipe? João, eu acho que a gente teve uma imposição de time grande. Faltou os gols. Teve uma imposição de time grande. Eu acho que se você pegar o que a gente produziu no jogo, o que a gente criou de oportunidade, o que a gente teve de volume do jogo, acabei de contextualizar para o Diego que a gente foi soberano em 3/4 do jogo. Então, isso é uma postura de um time grande jogando em casa. E a gente criou muitas e muitas oportunidades. No segundo tempo, nós empilhamos a oportunidade. Infelizmente, a bola não entrou. E aí, a bola não entra e a gente lamenta pela bola não entrar. Mas a gente teve comportamento do tamanho de Santa Cruz, a gente teve postura e a gente buscou o resultado. E mesmo ganhando de 1-0, a gente buscou ampliar o resultado dentro de casa. Infelizmente a gente não conseguiu, acabamos saindo com empate. Professor, novamente aqui, esse jogo agora, né, é o jogo da vida do Santa Cruz, né, é o jogo da vida dos funcionários, é o jogo da vida do Santa Cruz também, porque caso o Santa Cruz seja desclassificado, só volta a jogar em janeiro de 2026 e é o último jogo. Tem que dar a vida. Sobre o jogo do próximo domingo, né? A projeção é que lá no estádio esteja fazendo 36 graus no horário do jogo, além do campo ruim. Além da dificuldade que é o time do Altos, que é um bom time, todo mundo sabe, essas dificuldades também, né, climáticas. O que é que você está fazendo aí? Já falou com o elenco sobre essas dificuldades também? Como é que está essa sua preparação? Diego, eu acho que dentro da própria competição nós já nos deparamos com esse tipo de cenário, correto? Nós tivemos um cenário parecido contra o Souza, fomos lá e vencemos, jogando bem. Nós tivemos um cenário parecido contra o Central, estou lhe falando de 2 grandes boas equipes, uma classificou, outra não. Até então, quando a gente enfrentou o Souza fora, era o atual campeão paraibano, um sério candidato à classificação. Fomos lá, vencemos com esse cenário. Fomos pegar o Central, que eu até falei na época, ainda era o primeiro turno, eu falei que era uma equipe diferente da do estadual, pegamos a adversidade do campo, pegamos tudo, fizemos um grande jogo e vencemos. Então a gente já se deparou com esse tipo de cenário. Temperatura alta, um campo não adequado como é o campo da Arena, e a gente já se deparou com esse tipo de cenário e tivemos uma boa performance e resultado. E é isso que a gente vai buscar nesse próximo jogo. Claro que a gente já conversou sobre a circunstância do jogo, muda muito do jogo da Arena. São circunstâncias de jogo. A gente vai precisar estar mais concentrado, a gente vai precisar um nível de competitividade alto, a gente vai precisar transpirar mais, competir mais e estar concentrado a todo momento. Porque é um campo um pouco mais estreito na sua dimensão, um gramado não muito bom para a prática do futebol, a bola fica muito viva e também uma temperatura alta. E a gente está tomando todos os cuidados, nós vamos treinar lá 2 treinamentos de sexta e de sábado, para que a gente possa fazer uma melhor ambientação, uma melhor climatização, dadas as circunstâncias que a gente vai pegar. E te digo uma coisa, a gente precisa iniciar o jogo com nível de concentração alto e ter uma adaptação à circunstância do jogo muito rápida, para que a gente não possa ser surpreendido por nenhum desses fatores para o jogo.
Marcelo, naquele jogo da classificação com o Sergipe, repercutiu bastante aquela tua homenagem para todos os funcionários em nome do Peninha, a tua atitude, o quanto que foi humano aquilo e o quanto que é importante para os jogadores, por mais que você tenha contato diário, aquele ambiente do vestiário e aquelas últimas palavras. Queria saber se você já se pegou pensando o que é que você vai falar, como é que você pensa em fazer a tua preleção ali, naquele momento do vestiário, levando em conta que, como foi falado e é sabido, pode ser o último jogo da temporada. Você já se pegou pensando o que falar ou sai no momento ali? Foi boa a sua pergunta. A minha ideia de fazer aquela circunstância no vestiário, te confesso que foi uma ideia minha indo para o estádio. Eu queria fazer algo diferente do corriqueiro dentro do vestiário. E na véspera do jogo, eu fiz uma reunião com os jogadores, eu e os jogadores, e a gente bateu um papo, eu fiz uma dinâmica com eles, que foi muito, muito pautado o tamanho da nossa responsabilidade diante dos nossos funcionários. E alguns jogadores mencionaram muito a questão dos funcionários e a questão até do próprio Peninha, por ser um funcionário hoje mais antigo do clube. Então, assim, diante dessa reunião que a gente fez na véspera do jogo, eu e os atletas, e essa minha ida para o estádio, eu já estava na concentração, já pensando em pensar algo diferente que pudesse mover, né, e uma representatividade para a gente, né, a gente entender o tamanho da nossa responsabilidade. E aí foi a hora que eu tive essa atitude. Eu confesso que só 2 pessoas sabiam o que eu ia fazer. Uma foi meu auxiliar técnico e a outra foi o Felipe, para poder me ajudar a organizar. E assim, foi uma coisa que impactou pela representatividade do Peninha e dos funcionários. Então, assim, sempre peço a Deus que ele me capacite, sabe? Que me inspire para que a gente possa ter esse tipo de tomada de decisão, porque ali também não é só o futebol, ali é o lado humano desses funcionários, é uma coisa que a gente convive com eles aqui todos os dias e com certeza a gente joga pela nossa torcida e joga por eles, e a gente sabe do tamanho da nossa responsabilidade, e isso é uma coisa que a gente conversa no dia a dia aqui, sabemos o tamanho da responsabilidade de representar uma instituição do tamanho de Santa Cruz. Mas já pensou? Sim, já estamos idealizando algo, tem algo já planejado, a gente sempre bate um papo na véspera, já tem um tipo de dinâmica para fazer com eles na véspera e alguma novidade aí para o jogo, alguma parte que a gente possa mover isso, que a gente possa ser uma ferramenta e um combustível a mais para o jogo. Boa tarde, professor J. Júnior, TV Globo. Hoje eu estou sem repórter. Você vai representar bem. É o seguinte, como o senhor falou, tem que ligar, né? Como o senhor falou, buscou muito a reação nesse último jogo, tudo, mas a finalização, né? O que é que o senhor vai fazer para melhorar a pontaria do time? Trabalhar. Eu até vou te falar, assim, dos jogos que a gente fez, assim, onde a gente houve um volume muito grande, até que foi o que melhor a gente finalizou. A gente colocou até bastante finalização no gol, tivemos boas finalizações no gol. Melhorar, trabalhar. A gente leva a equipe até ali a entrada do gol, tem trabalhos de jogo associativo, movimentações mecânicas treinadas, e ali é a tomada de decisão do atleta, né? A pré-assistência, a finalização, e o que a gente faz é mostrar agora no vídeo como a gente fez agora antes de eu vir aqui na coletiva e levar para o campo e melhorar, né? Apurar isso melhor para que a gente, quando tiver a oportunidade, a gente possa concluir gol. Porque às vezes tem jogos que a gente tem a mesma estratégia, mas a gente às vezes não consegue criar tanta oportunidade. Às vezes a gente tem menos oportunidade. Eu acho que uma movimentação que a gente fez, que vocês puderam perceber, foi a troca do Renato de lado. O Renato para o lado esquerdo, porque o momento do Renato na última Série B que ele jogou, ele fez 13 gols jogando pelo lado esquerdo, onde ele consegue ter a perna de dentro para uma melhor finalização. E é uma coisa que a gente trabalhou bastante, essa possibilidade de ter o Renato com esse poder de finalização maior. Então a gente vai trabalhar bastante para que a gente possa melhorar, né, que a gente chama do ajuste fino, para que a gente possa concluir essas oportunidades em gols e criar o placar para a gente classificar.
É isso, torcedor coral. Boa sorte para o Santa. Tomara que o tricolor do Arruda se encontre aí nesse jogo, ache logo o caminho do gol para tentar se classificar no tempo normal. É o que todos os pernambucanos esperam. Porque se deixar para os pênaltis, meu amigo, teste para cardíaco. Rock Kennedy não pode ter essa responsabilidade toda, hein? É um garoto jovem, tudo bem que tem aí a sua experiência, já passou pelo São Paulo, cria da base do Santa, já teve rodagem no futebol sergipano, de onde ele nasceu, a sua terra de origem, mas é um garoto muito novo. Não podemos jogar toda a responsabilidade para ele numa decisão por pênalti. Santa tem que fazer a parte dele e vencer no tempo normal se quiser alguma coisa nessa Série D rumo à Série C do Campeonato Brasileiro. Galera, não esquece, hein? Dá o like, dá o joinha, dá o gostei para esse vídeo, se inscreve no canal, tá? Muita gente que assiste, comenta, repercute, compartilha, mas não está inscrito no canal. Se inscreva no canal, ative os sininhos para as notificações, porque aí, quando tiver novidade, você já recebe a notificação no seu celular, no seu smartphone. Tá legal? Você daqui a pouco pode ver também no nosso canal do WhatsApp as artes com as escalações. A gente vai postar lá. No WhatsApp o QR Code está na tela para você, é só apontar a câmera do seu celular e seguir direto. É de graça, galera. Para acompanhar todos os links caem lá no nosso canal do WhatsApp. E para quem quer ser membro, quer vídeo exclusivo, quer conteúdo exclusivo do Santa, é só clicar aqui embaixo, ó. Seja membro e você vai ficar ligado nas novidades do Multiplay com exclusividade para os membros aqui do nosso canal, tá legal? Boa sorte, Santa!